Amém. Deus é bom, queridos. Amém. Vamos estudar que é melhor para nós, que esse povo que não faz as provas e depois vai responder diante de Deus. É isso aí. Vamos orar? Amém. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Esse momento onde vamos estar estudando a Tua Palavra, mergulhados, Senhor, nesse tema de Novo Testamento. Que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar, nos capacitar. Que o Senhor venha trazer toda a revelação do céu aos nossos corações. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber toda a instrução e o ensino que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aí na página 163, que foi a revisão que nós concluímos aí com a revisão geral. Eu vou recapitular com vocês aí a revisão e depois nós vamos aí para a Septuaginta, que é depois do exercício. Mas aí na sua página aí 163, na revisão geral, está assim: nesta lição você aprendeu que já nos tempos dos apóstolos algumas das epístolas de Paulo eram consideradas como escritura sagrada. Nós estudamos sobre o canon, o canon sagrado. O que é canon? O canon é a coleção de livros bíblicos, ou seja, durante todo um período da história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, esses livros foram sendo separados, passando por vários concílios, até que se achasse completo esses livros que compõem hoje, especialmente os 27 livros do Novo Testamento. Então eles são chamados de livros canônicos ou livros sagrados, desde Mateus até Apocalipse. Você viu também que no século III, todos os 27 livros do Novo Testamento já eram aceitos quase universalmente, com exceção da Epístola de Tiago. Aprendemos ainda que os livros discutidos eram Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Hebreus, Judas e Apocalipse. Ou seja, todos os demais livros do Novo Testamento já eram aceitos. Como que funcionou o canon? Não foi um homem que foi lá e disse, vai ser esses livros. Primeiro, esses livros foram provados a evidência do tempo. Passaram-se séculos e séculos e esses livros não desapareceram. A igreja primitiva, a igreja da época de Jesus, após os 90, 70, 90 anos depois da morte de Cristo, eles continuaram usando esses livros que a gente usa até hoje. E vários concílios foram feitos em épocas diferentes, lugares diferentes, povos diferentes, mas eles chegavam num acordo de que exatamente aqueles livros eram sagrados. Olha como é impressionante isso. Livros diferentes, épocas diferentes, povos diferentes, mas havia um consenso. Quem é que fazia isso? O próprio Deus. Então os livros canônicos não foram escolhidos porque Constantino gostou e quis, porque fulano achou bom e quis. Não. Houve um tempo onde Deus foi preparando para que fosse escolhido. Poderíamos pensar assim, então por que não é 29 ou 30 ou 25? Porque foram exatamente os 27 que Deus escolheu para que fizessem parte, que hoje é o nosso Novo Testamento, ok? Amém. Vimos ainda no estudo bíblico aí que a gente estudou semana passada, que a razão da demora de alguns livros serem aceitos foi a falta de circulação em outros lugares. Alguns livros circulavam mais, outros menos. Aprendemos ainda que quem influenciou a canonização do Novo Testamento foi o Velho Testamento, a vida e as palavras de Jesus, a nova religião cristã, a ação dos apóstolos, os pais da igreja primitiva e os concílios. Então não foi uma situação isolada que definiu, houve todo um conjunto. Houve os concílios, houve a decisão da igreja primitiva, dos pais da igreja, o Antigo Testamento influenciando direto no Novo. Por isso que a gente não pode abolir o Antigo Testamento. E a gente até falava disso. O Antigo Testamento ele é uma luz para o Novo. Mas a minha base de regra, fé e prática é o Novo Testamento. Então se eu tiro o Novo Testamento e eu vou abolir ele e ficar só com o antigo, para que existe a nova aliança? Jesus falou assim, eu não desfaço a velha, mas eu faço uma nova aliança superior.
Se a aliança de Jesus ela é superior, se a aliança de Jesus ela é maior, se a aliança de Jesus ela veio ainda para nos fazer triunfar e superar, então ela é muito superior à antiga. Por isso que é importante entender esta nova aliança. Por isso que é importante entender o que é Jesus. Eu não vou abolir a antiga lei, eu não vou tirar a antiga lei, eu não vou deixar a lei de Jesus, mas eu vou viver uma nova lei em Cristo que me fará viver todo o Antigo Testamento. Mas eu não preciso abolir. Esse é o grande segredo. Esse é o grande elo. Essa nova religião cristã, se referindo exatamente a nós. Não, lá porque não existia cristãos. Só passou a existir cristão depois de Cristo. Então a nova religião que se levantava, a igreja cristã, a igreja católica e apostólica, porque a primeira igreja foi essa, somos nós. Nós somos oriundos de uma reforma, mas a primeira igreja cristã é a igreja católica. Então, quando diz assim, a nova religião, não existia Jesus. Então passou 400 anos de silêncio profético. De repente surge um doido, pregando no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestido de pele de animais, e pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aparece quem? Jesus. Do 0 ano aos 30 anos, Jesus está aprendendo com a lei, com os mestres da lei. Aí dos 30 anos Jesus começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Com 33 anos Jesus morre. O que é que nasce ali? A igreja cristã, uma nova religião, um cristianismo surge agora. Por isso que aqueles que são de Cristo são chamados de cristinhos, porque são pequenos cristos, são filhos. Então nasce agora a nova religião. Essa nova religião passa 90 anos. Jesus morre, 90, 70, 80 anos, começa a surgir as primeiras epístolas. Quem aprova essas epístolas? Essa nova igreja, os cristãos. Por isso ele fala essa nova religião, porque essa nova religião agora não tem nada a ver com as leis judaicas. Ela respeita as leis judaicas. Vocês querem ver como isso é verdade? Vamos lá. Pedro, judeu, autêntico, criado como um judeu, certo? Paulo, que era meio judeu, meio romano. A Bíblia diz de um concílio onde estava sendo pregado o Evangelho, e Pedro vai até aquele lugar. E Pedro começa a pregar para os gentios, os não judeus, e começa a fazer amizade. Isso aí entra na minha versão agora. Eu imagino, Rodrigo, que era tipo assim: estava todo mundo reunido lá, aí de repente Pedro chegava: e aí, irmã, Pai do Senhor, Pai de Jesus, e aí, na boa? É o seguinte, ó, a Bíblia diz: esqueçam o animal de carne sufocada. Por isso que a gente não come carne de animal sufocado, né? Tem algumas comidas aí, especialmente no Nordeste, que a gente não come, porque é carne de animal sufocada. E aí você, tá, beleza, de repente chega quem? Paulo. Paulo era meio romano, meio grego, meio judeu. Mas aí Paulo chega e se enturma com os caras. O que é que Pedro faz? Se isola. E Pedro fala: pô, eu sou judeu, cara. Eu vi Jesus, eu andei com Jesus, não vou me misturar com esses caras não. Deixa para Paulo. Aí Paulo chama ele no cantinho e fala: irmão, você é duas caras, velho? Você tá louco? Você estava pregando a parada aqui para os irmãos agora porque os caras é gentil? Que livro, que base que esses apóstolos usavam? Os evangelhos. Então a igreja primitiva, outros, Paulo veio escrever as epístolas, aí depois de 60, 70 anos Paulo morre, aí o cara está lá pegando a epístola, 50 anos depois, falou: pô, olha aqui, velho, livro de Atos. Paulo catou os discípulos lá, reuniu todo mundo e desceu a lenha, chamou de hipócrita, de mentiroso, crente fingido, que estava pregando para os irmãos, agora quer pagar de santinho. Vamos reunir todo mundo. Reuniu todo mundo e falou: basta que vocês que são gentios não precisam circuncidar, não tem que virar judeuzinho, não tem que virar um judeuzinho não, vocês têm que obedecer a Cristo. É isso que a Bíblia diz,
Quem é que usava essas epístolas? Os próprios discípulos da época. Por isso que quando fala do Canon, foram esses próprios discípulos que usaram as palavras, os livros que os apóstolos escreveram. Então eles decidiram, esses livros é bom, é santo. Só que aí depois dele vieram os pais da igreja, depois dele vieram os concílios, depois deles vieram as reuniões, aí ele foi aprovado. Por isso que o Novo Testamento, o Canon, não é a vontade de um homem. Foi o próprio Deus que foi inspirando. Reunião aqui, reunião ali, escolhe esses 27. Não, tira esse, põe esse. Não, tira esse, põe esse, põe esse. E de repente, está aí o livro completo. 27 livros consagrados que Deus mesmo escolheu. Ok? Que mais nós vimos aí? Você viu ainda que Eusébio é considerado o pai da história eclesiástica e que ele dividiu os livros do Novo Testamento em 3 grupos. Estão comigo aí? Homologomena, Antilegomena e Nota. Depois vocês vão lembrar lá na apostila e explica cada um deles. Aprendemos também que o documento mais antigo contendo citações do Novo Testamento foi provavelmente a primeira carta de Clemente, que era considerada canônica por alguns cristãos, só que depois ela foi tirada dos livros sagrados. Descobrimos também que foi Canon de Marciano o responsável para que os pais da igreja se despertassem para aprovar o Canon do Novo Testamento. Quem foi esse Marciano? Só para relembrar aqui, os meninos pegar. Esse Marciano, Sra. Vanusa, Rodrigo, foi um bispo que se dizia cristão, mas ele levantou vários livros que destruiu os livros sagrados. E esse cara conseguiu montar uma coleção desses livros e começou a ensinar. E os livros que eram sagrados começaram a ficar sendo esquecidos. E os pais da igreja falavam assim: ou a gente se organiza e levanta os livros verdadeiros, ou esses caras vão dominar com a mentira. O que acontece muito com o Evangelho? É simples. O Evangelho é a verdade. Nós conhecemos a verdade. João 8 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra, a verdade está escrita. A gente pega a verdade, transforma numa mentira e não vive. Aí os caras falsos, que vêm de uma seita, que inventam uma religião, pega uma mentira, transforma numa verdade, enfia dentro da cabeça do povo e os caras passam a viver a verdade como mentira. E o outro pega a mentira e vive como verdade. E como é que resolve isso? Com a Bíblia. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a palavra viva. Se a gente parar lá para pensar em João, no princípio era o verbo. Verbo é palavra. E o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus, a palavra. E o verbo era Deus. Então quando eu começo a ler a palavra, eu começo a me alimentar da palavra, Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vosso coração está aqui. Eu começo a ler, eu começo a dar. É simples, faça um teste. Começou agora o programa novo da Record, a Fazenda, né? Começou ou vai começar? Não lembro direito. Eu acho que começou. Começou já. São 20 e poucos participantes. Se você começar a assistir ela, daqui a um mês, 15 dias, você sabe o nome de todo mundo que está participando lá. Você já escolheu até porque você quer torcer. Você até xinga os outros. Você fica nervoso. Por quê? Você está vivendo aquele mundo. Você não tem nada para fazer no domingo. Você veio para o culto de manhã, participou do culto, trouxe o teu dízimo, tua oferta, você foi para casa, não tem nada a fazer. Você assiste lá, você liga lá no jogo de futebol. Você assiste naquele dia, sei lá, qualquer outro programa, você não liga nunca mais lá. Marcou você? Não. Acabou. Assim é a Bíblia. Se você começa a ler a Bíblia de manhã, você lê a Bíblia no tablet, no celular, no aplicativo. Você lê a Bíblia no celular. Você lê a Bíblia de papel. De repente você chega na loja, no trabalho onde você está, você abre a terça Bíblia, você lê a Bíblia. Você está fazendo curso, você tem que fazer um questionário, você tem que ler a matéria, você tem que rabiscar apostila, você tem que anotar, você tem que ligar no grupo, perguntando as dúvidas, colocando nos trabalhos. Você vive isso. É isso que faz a diferença. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Agora, uma coisa que o senhor tem falado, quando eu estava
passei um tempinho lendo sobre os montes, né? Cara, coisa que eu nem imaginava. E eu estava aqui na aula, prestei atenção em tudo, mas quando eu cheguei em casa que eu fui fazer a leitura para fazer o questionário, eu estava quase dando cambalhota lá na cozinha, sentado na mesa. Porque coisa que você às vezes deixa passar desapercebido, aí Sim. você volta a ler, aquilo vai entrando. Cara, é fantástico, é de outro A mundo. leitura, independente de Bíblia, o que mais enriquece uma pessoa é a leitura. É mesmo. Verdade. É a leitura. É ler um bom livro. A minha sogra, né, que partiu, está na glória, na eternidade com Jesus, quando não tinha nada para ler, alguma coisa, ela pegava e ficava lendo as bulas de remédio. E depois ela sabia tudo, de todo medicamento. Esse medicamento serve, esse medicamento serve. E eu sempre falei para ela, se ela fosse naquele programa do Silvio Santos, ela ia sair com 1 milhão fácil. Porque ela sabia tudo, mas ela vivia lendo. A gente precisa pegar, pastor, eu não gosto muito de ler. Tá bom, irmão, mas começa a pegar gosto. Começa a se esforçar. Uma das estratégias do diabo é que quando você começa a ler o que é Bíblia, o que é de Deus, a primeira coisa que acontece, sono. Verdade. É mais um sono. Dá sono. Mas isso é uma estratégia do diabo. É mesmo, né? Por quê? Se fosse para mim conversar, para mim estar num churrasco, para mim estar numa festa, ou de repente até ver na televisão, eu ia até altas horas. Tem gente que chega 10 horas em casa e vai ler os 2 capítulos. Aí ele lê 2 versículos. Nossa, estou com muito sono. Aí deixa de lado a Bíblia ou o livro. Aí liga a TV. Dá 11, dá 12. Peraí. Como é que estava com sono lendo e agora não está com sono vendo? Não é uma estratégia? Eu tenho que despertar para isso. Eu sei, no caso de nós, que depois de um dia de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, você está afinzão mesmo, de repente você tem que parar para ler, dá. Só que você tem que entender o que é o físico e o que é o espiritual. Eu senti que o negócio está pesado, eu levanto, dou uma volta. Hoje ninguém tem café, tá? Porque eu não trouxe café, esqueci de trazer pó de café. E aí bate um cansaço e tal, o camarada toma um café, volta. Normal, acontece. Mas não pode ser uma sequência, ou uma coisa todos os dias, todos os momentos. Por quê? Eu tenho que fazer com o que o cliente falou. Pô, eu recebi a aula aqui, cheguei em casa, quando eu fui ler depois, pulou, saltou assim as revelações. Nossa, meu, que coisa legal! É isso que tem que ter em nós. Porque senão a gente não entende, ok? E aí a gente encerra aí essa revisão. Aí tem um exercício aí na sua apostila? Tem aí, Rodrigo, na sua? Questionário? Tem 3 perguntas na página 163, né? Vira a página aí, 164 tem mais 18 perguntas. É isso aí? Isso aí. Essa que vocês trazem hoje. Trouxe todas as outras menos ela. Então, vocês foram salvos como o pastor Wander não veio? Essa aqui hoje ficou toda, ficou só umas 3 que eu não entendi. Tá, faz elas então. Quando for na terça-feira que vem, a gente dá uma debatida nelas aí. Agora dá. A gente lê junto. O pastor Cleber ia pegar impresso, né? Eu já peguei, tá em casa. Ele me entregou ontem à noite. Aonde? O Francisco. Ele tirou pra Michele. Ah, o Francisco tirou pro senhor. Ah, fechou. Se precisar imprimir aí, a gente imprime aí. E aí vamos para a aula da noite. Primeiras traduções da Bíblia. Estão comigo? Amém. Achou aí, Rodrigo? As primeiras traduções da Bíblia. A primeira foi a Septuaginta. Foi no ano 285 a.C. Você me pergunta assim, pastor, por que é importante estudar isso? Primeiro, para você não ser enrolado. Segundo, para você defender a sua fé. Como que você vai defender alguma coisa que você não conhece? Se você não sabe o caráter de alguém, você vai defender? A mesma coisa é. Se você não sabe a história, peraí, deixa eu entender a história. O cara nasceu em tal lugar, é filho fulano, com a cicrana, fulano e Beltrano é irmão dele, aí veio para São Paulo, então eu conheço a história dele, eu sei quem é, eu posso defender, ou não. A mesma coisa, como que eu vou defender a Bíblia, como que eu vou defender o Evangelho, como que eu vou defender a minha fé se eu não conheço?
E quando eu conheço, são dois pontos. Primeiro, eu conheço porque conhecer a verdade me liberta. Segundo, se eu conheço a verdade, eu tenho motivo, causa e razão. Se eu tenho motivo, causa e razão, então eu sei qual é o meu propósito. Porque até hoje tem gente dentro da igreja que diz assim: aceitei Jesus, estou na igreja. Pra quê? Foi igual eu preguei no discipulado, né? Você aceitou, foi batizado com o Espírito Santo. Pra quê? Vocês não têm ideia, depois de sexta-feira no discipulado, como tanta gente ligou para mim e falou: pastor, eu nunca tinha entendido aquela revelação do Espírito Santo. Porque as pessoas pensam que poder do Espírito Santo é para falar em língua, para sapatear, para revelar. O grande propósito do Espírito Santo é: você está ganhando quem? Você está sendo testemunha para quem? Então vamos lá, Septuaginta 285 a.C. Septuaginta é o nome que se dá à primeira tradução feita por 72 escribas judeus. Daí a razão do nome Septuaginta. Na cidade de Alexandrina, no Egito, a partir de 285 a.C., a pedido de Demétrio Falário, bibliotecário do rei Ptolomeu Filadelfo. Essa era a versão mais conhecida e usada pelos crentes da igreja primitiva. Então, na era cristã, na época após Cristo, o que se mais usava era a Septuaginta. Então, eles pegaram o original hebraico, aramaico e grego e traduziram para esta versão da Septuaginta. Qual é a segunda aí? Exapla. Essa tradução chamada Exapla, ou versão de 6 colunas, foi feita por Orígenes, 228 depois de Cristo. Pelo fato da Septuaginta não ter sido uma boa tradução, essa grandiosa obra, constituída de 50 volumes, perdeu-se provavelmente quando os sarracenos saquearam Cesareia. Aí vem aí a Vulgata, estão comigo? Essa tradução foi feita por São Jerônimo. Ele realizou esse trabalho por ordem do bispo Damaso, traduzido da Septuaginta para o latim, os livros dos Salmos e o Novo Testamento, trabalho que concluiu em 3 anos e meio. Estão comigo aí? Amém. A história da Bíblia em português. Acharam aí? Amém. Da parte maior aí em negrito. O rei de Portugal, Dom Tinir, traduziu os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis usando a Vulgata Latina, com base. Pode-se ver que o começo da tradução da Bíblia em português ocorreu antes da tradução da Bíblia para o inglês, por John Webster. O rei Dom João I ordenou a tradução dos evangelhos, do livro de Atos, das epístolas de Paulo. Essa foi realizada por padres católicos que se utilizaram da Vulgata Latina como base. Desses esforços resultou uma publicação que inclui os livros mencionados e o livro de Salomão do Antigo Testamento, traduzido pelo próprio rei. Nos anos seguintes foram preparadas diversas traduções de porções bíblicas, como os evangelhos, traduzidos do francês pela infanta Dona Filipa, filha do infante Dom Pedro e neta do rei Dom João I. O evangelho de Mateus e porções dos demais evangelhos foi pelo frei cisterciense Bernardo de Alcobaça, que se baseou na Vulgata Latina. Esses últimos trabalhos foi publicado em Lisboa no século XV. Valentim Fernandes publicou uma harmonia dos evangelhos em 45. Nesse mesmo ano, foi publicada uma tradução das epístolas dos evangelhos, feito pelo jurista Gonçalo Garcia de Samaria, por ordem da rainha Leonora. 10 anos mais tarde, era traduzido e publicado o livro de Atos e as epístolas gerais. Então houve uma demora em várias partes. Não veio uma tradução de uma vez de tudo. Por que se havia necessário traduzir, Rodrigo?
porque o original era hebraico e aramaico, e algumas porções em grego. Então eles pegavam esse original, estudavam e começavam a traduzir parte a parte. Não era um trabalho fácil. Por isso, querido, hoje eu e você que temos a oportunidade de ter a Bíblia, eu digo sempre isso: pode usar a Bíblia no aplicativo? Pode. Usar a Bíblia no celular, no computador? Pode usar se quiser. Mas tem a Bíblia em papel também. Porque o preço que foi pago para a Bíblia chegar até nós foi muito grande. Estão comigo? A tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628. Ao realizar sua obra de tradutor, era pastor protestante. Aprendeu o hebraico e o grego, e assim usou os manuscritos dessa língua, do hebraico e do grego, na base da tradução. Ao contrário de outros tradutores mencionados acima, que sempre utilizaram da Vulgata Latina como base, todavia aqueles que conheceram os manuscritos sabem que um bom texto da Vulgata, a despeito das desvantagens de usar o latim ao invés do grego, é superior aos manuscritos de Textus Receptus, como representante do texto original. O texto Receptus serviu de base para a primeira tradução de Almeida. O Textus Receptus representa os manuscritos do grupo bizantino, o mais fraco e mais recente entre os manuscritos gregos. Já a Vulgata Latina representa um grupo de manuscritos que se intitulou Ocidental, que é superior aos bizantinos. Agora, João Ferreira de Almeida pega esse material, se baseia agora no grego, que ele conhecia bem, no hebraico, e aí ele começa a trazer do hebraico e do grego a tradução para a nossa versão. É importante lembrar que nunca um tradutor ele usa uma única linguagem. Então ele se apodera desse material, ele agora tem a Vulgata, ele agora sabe traduzir dele mesmo, porque ele fala tanto o hebraico como o grego, e ele escreve a primeira versão, ou seja, a primeira tradução para nós. Aí vem aí, a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Estão comigo? Amém. Bem embaixo aí na sua página 166. Antônio Pereira de Figueiredo, nascido em Mação, Portugal, 14 de fevereiro de 1725, preparou a primeira tradução da Bíblia inteira, baseado na Vulgata Latina. Essa tradução durou 18 anos de trabalho. Alô, você está aqui? 18 anos. O cara, dentro de um escritório, dentro de um lugar fechado, saía para comer, para fazer as necessidades e voltava para escrever. Você já imaginou, irmão, como que é isso? Já parou para pensar tudo que o cara fez? 18 anos ali, traduzindo a Bíblia. Eu sei, você pode pensar assim: pastor, mas o cara vivia só para isso. Irmão, a gente não consegue nem um livro direito. Imagina, Gracilene, 18 anos só traduzindo e escrevendo. Aí a gente tem a tradução hoje na mão, qual é o valor que a gente dá? A linguagem de Figueiredo era melhor do que a de Almeida, isso pelo fato dele possuir mais alto grau de cultura. Mas pelo fato de ter usado a Vulgata Latina como base, sofreu a desvantagem de não ter preparado o melhor texto no Novo Testamento, que conhecemos hoje em dia. A tradução de Figueiredo saiu do prelo um século depois da de Almeida. Aí tem outra tradução, a tradução do padre Humberto Holden. Estão comigo aí? Amém. Acharam aí? Amém. Em 1930, o padre Humberto traduziu o Novo Testamento diretamente do grego,
primeiro tradutor católico a fazer tal tipo de tradução na história bíblica portuguesa. Essa tradução foi publicada pela Cruzada de Boa Imprensa, Organização Católica Romana. A linguagem da tradução é bela, mas infelizmente foi como na tradução de Almeida, foram usados textos inferiores. Fez a tradução, ampliou a tradução, mas usou textos que não eram tão próximos ao original. Qual que é o grande segredo para a gente estudar a Bíblia? Nunca use uma tradução só. Hoje você está lendo uma tradução, ministrando ou estudando uma João Ferreira de Almeida, amanhã você pula para outra. Aí você compara os textos, você se encontra. Sabe, tem alguma dúvida? Pega no texto original, no hebraico, no aramaico, no grego. Eu fui lá na produção essa semana comprar uma Bíblia. Comprei a NVI, tradução reformada. Tradução reformada, eu tenho ela. Nossa, boa. Eu até peguei nela hoje. Nossa, É a nova versão internacional. É, muito boa. É muito boa, muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Hoje no celular você consegue colocar 4, 5. Um aplicativo só que você consegue ver 4, 5, 6 versões diferentes. É? Um aplicativo só. Um aplicativo só. Você baixa o versículo que você tem dúvida, aí você vê na NVI. Aí você quer lá, você vai lá e vê ela em outra versão. Aí você vai lá e vê em outra versão. Dá para ver em várias versões diferentes. Aplicativo. Depois eu passo ele. Passa pra mim, pastor. Aí eu quero comprar agora a Bíblia-chave. Tradução do Padre Mato Soares. Estão comigo aí? Amém. Essa é a versão mais popular entre os católicos. Foi baseada na dirigida do Vaticano. Quase a metade dessa tradução contém explicações dos textos em nota entre parênteses. Essas notas parentéticas. Essas notas parentéticas incluem naturalmente dogmas da igreja. São parênteses, mas que dão ênfase aos dogmas da igreja. É bom para você conhecer os dogmas, mas tem que ter cuidado, porque tem muita gente aí, igual novela gospel. Verdade. Tem muita gente que assiste a novela e acha que tudo que passou na novela está escrito na Bíblia. Não. Eles têm a Bíblia como pano de fundo, mas eles inventam um monte de coisa ali para completar. Complementa, né? Complementar a novela, senão não tem nem como passar a novela. Né? A tradução brasileira. Essa tradução em 1917 nunca foi muito popular. Em 56, de cada 100 Bíblias do Brasil, somente 8 pertenciam à tradução brasileira. Sua grande vantagem era de ter usado manuscritos melhores do que a de Almeida, além de ter sido melhorada na ortografia portuguesa da época. A despeito desse fato, tal tradução não é mais impressa. Por quê? Usou muito a linguagem da época e hoje o povo já está falando muito diferente. A grande importância de você conhecer as traduções é você saber o que você está lendo. Estão comigo? Amém. Revisão da tradução de Almeida, edição revista e atualizada, que é a que mais usamos hoje. Essa tradução de revisão foi iniciada em 1945. Não há dúvida de que a linguagem foi altamente melhorada. Também não resta dúvida que foram usadas nesta revisão os melhores manuscritos gregos, muito superiores aos do texto Reception, que Almeida tinha usado à sua frente para fazer a tradução original. Apesar disso, em diversos lugares do texto, nota-se que foram retidas palavras inferiores, que só figuravam nos manuscritos mais recentes. Por exemplo, Mateus 6,3: pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém. Amém. São palavras que só aparecem nos manuscritos gregos, mas recentemente e em certas edições têm sido postas sem qualquer sinal que indique que tais palavras não fazem parte do texto original.
Então foi colocado, mas lá no texto original não estava. Algumas edições têm o cuidado de colocar tais palavras entre parênteses, a fim de indicar que não se baseiam em autoridade suficiente nos manuscritos gregos para serem usadas. Isso provoca grande confusão entre as edições. O texto de João 5:4, Mateus 18, Marcos 5, entre outros, podem ser mencionados. Todos esses versículos contêm palavras que só aparecem em manuscritos inferiores. Não obstante, somos formados a admitir que a base do texto grego dessa revisão é superior àquela usada por Almeida. Ou seja, essa nova versão, revisão atualizada, ela usou textos gregos mais originais do que a primeira tradução. Por isso, essa João Ferreira de Almeida, revista atualizada, ela está muito mais próxima do original. Revisão da Tribulação de Almeida, Imprensa Bíblica Brasileira. Estão comigo? Amém. Essa é novinha, é de 76, no Rio de Janeiro. Essa revisão, embora não seja a preferida do público, facilmente dá para notar que está mais bem baseada nos manuscritos gregos do que a de Almeida, revista e atualizada. Como por exemplo disso, as referências mencionadas no parágrafo acima fazem sinal que mostra que se trata de palavras duvidosas, baseadas em manuscritos inferiores e não nos manuscritos ou nos melhores manuscritos. Usualmente, essas palavras foram descoladas do texto e postas em nota de rodapé. Outro exemplo que indica que essa tradução segue os melhores manuscritos é Marcos 3,14, que elimina a palavra aos quais deu também no nome dos apóstolos. Palavras essas que procedem de manuscritos inferiores do grego. Marcos 7,16 foi um versículo eliminado entre o texto de Marcos. Tudo isso serve apenas de exemplo dentre os casos nos quais essa revisão segura os melhores manuscritos. Daí você tem mais uma ideia. Por que precisa estudar a Bíblia? E por que estudar versões diferentes? Para que você mesmo se aproxime mais do original, mais do texto grego, que você tenha o maior esclarecimento do que você está estudando. Ok? A Bíblia na linguagem de hoje. Foi o propósito United Bible Society publicar em vários idiomas a Bíblia na linguagem de hoje, a fim de ser compreendida na linguagem comum e corrente. Essa publicação, apesar de ter sido feita em idiomas diversos, surgiu com característica similar e foi publicada no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1988. Todas as novas traduções, a princípio, sofrem terríveis críticas. E a Bíblia na linguagem de hoje não ficou isento disso. Estando acostumadas a ler e ouvir os evangelhos de certos modos, as pessoas ficam indiferentes ao ler e ouvir em outro modo ou estilo. Por isso, a princípio, não aceitaram com satisfação uma nova da Bíblia Sagrada. A Bíblia na linguagem de hoje foi feita a fim de melhorar a compreensão do texto sacro por aquelas pessoas de menos cultura. Ela aparece sem ambiguidade de Bíblias, emprega títulos Senhor para traduzir Yahvé ou Jeová, que é um dos nomes de Deus no Velho Testamento. A Bíblia na linguagem de hoje usa o título Deus Eterno, onde aparece o título Senhor dos Exércitos. Na linguagem de hoje aparece Deus Todo-Poderoso. Era encontrado nas margens aladiças do rio Nilo, no Egito, cujas compridas folhas forneciam hastes das quais se obtinha o material para escrever. Então, quando nós paramos aí um pouquinho, pensamos assim, começou algo novo. O que é a primeira coisa que acontece? As pessoas se fecham. Não procuram examinar, não procuram conhecer, se isolam para conhecer. Aí a importância de termos a mente aberta para entender que o que Deus tem para nós é além do que podemos imaginar.
Então é de suma importância ler uma, duas, três versões, conhecer, tem dúvida, faz a comparação. Para isso existem as traduções. Amém? Vamos dar uma paradinha aí de 5 minutinhos para vocês tomarem uma água e a gente já volta aí no nome de Jesus.